Olá, colegas. Meu nome é Edson Soper Júnior. Eu sou professor na área de áudio. Já são 8 anos que eu leciono, 8 para 9 anos que eu leciono essa disciplina, e desde o início eu percebo uma dificuldade muito grande dos alunos entenderem tudo que é relacionado ao som. Então, quando eu comecei o mestrado, eu já tinha clareza no meu desejo em pesquisar a respeito disso. Em sala de aula, eu comecei a perceber a dificuldade que os alunos tinham para aprender sobre o som. Os alunos chegavam na sala de aula com pouco ou nenhum conhecimento prévio a respeito desse tema. Eu também via uma diversidade muito grande dentro da sala de aula. Enquanto tinham alguns alunos poucos que tinham até alguma noção a respeito de som em função das oportunidades que tiveram na sua vida, tinham outros que não sabiam absolutamente nada. Então, esse grupo muito diverso dentro de sala de aula. E eu percebia que a abstração do tema, né, já que o som é algo que está presente em nossa vida, mas a gente não consegue tocar e nem ver, era algo que também atrapalhava. Ao iniciar a minha pesquisa, eu me deparei com essa estratégia, que é a estratégia Hear and See. A estratégia Hear and See foi fruto de um estudo de 2 pesquisadores da Universidade da Catalunha, lá na Espanha, o Arcadi Perruan e o Montse Novel. Hear and See é uma estratégia de aprendizado na qual o educador pode se beneficiar de diversas ferramentas multimídia em seus métodos de ensino. Basicamente é a visão ajudando o aluno a aprender assuntos relacionados à audição. As minhas perguntas de pesquisa eram: quais são as razões para os estudantes terem tanta dificuldade no aprendizado do som? E qual a contribuição que essa estratégia Hear and See dos pesquisadores espanhóis pode oferecer para potencializar a aprendizagem do som e da competência do áudio pelos estudantes da comunicação? A gente chamou de competência do áudio as estratégias, as técnicas, o que consiste em não só aprender o fenômeno sonoro, mas poder manipulá-lo. Os objetivos da minha pesquisa foram identificar esses padrões de dificuldade, né, pelos estudantes, e estudar o papel e a eficácia da estratégia de aprendizagem Hear and See como facilitador no aprendizado do áudio. Falando dos fundamentos teóricos que eu encontrei nos desafios da aprendizagem do som, os 3 que me chamaram mais atenção foram as concepções alternativas relacionadas ao som. O que são as concepções alternativas? É quando o aluno vem com uma carga de conhecimento que não é completamente verdadeira. Então, ele entende que o som, por exemplo, pode ser um fenômeno, uma massa sólida que viaja pelo ar, sendo que, na verdade, o som ele é fruto do movimento das moléculas de ar. E também um grande dificultador, né, um grande dificultador do aprendizado do som é o fato dele ser abstrato. Eu não consigo ver e não consigo tocar no som. O que a estratégia Hear and See, do ponto de vista teórico, pode oferecer para a gente no que diz respeito a ajudar no aprendizado do som? Galil e Hazan, em um artigo escrito em 2000, eles falam que o principal sentido do ser humano é a visão. A visão é aquela que ele mais recebe as informações para o seu aprendizado, para a sua formação e para o seu desenvolvimento. Rauta e Fernandes mencionam que os indivíduos hoje em dia são muito acostumados a absorver conteúdos através da visão, usando os recursos visuais oferecidos pelos dispositivos. Então, a leitura somente já não é mais a principal fonte de conhecimento das pessoas. O vídeo ajuda o estudante a reduzir a abstração no aprendizado de determinado fenômeno ou no aprendizado de determinado conteúdo. E o fenômeno do vídeo, a presença do vídeo, é um ambiente muito cotidiano para o estudante hoje em dia, né? Nós estamos o tempo inteiro pendurados na internet, assistindo vídeos no YouTube, usando o computador para toda a nossa vida pessoal.
Qual foi a nossa metodologia para a nossa pesquisa? Foi uma pesquisa qualitativa através de um estudo de caso, sendo que o público-alvo foram os 31 estudantes matriculados na disciplina Design Sonoro do curso de Rádio e Televisão. A coleta de dados se deu através de dois questionários e uma entrevista, né? São 3 fontes de dados, e a gente analisou esses dados apoiados no JASP e no aplicativo WebQDA. A estratégia de aprendizagem Hear&See foi aplicada da seguinte forma: apresentação presencial de uma videoaula com duração de 12 minutos. Depois dessa videoaula, a interação com o professor a respeito do conteúdo, e esse material, a videoaula, essa videoaula ficava disponível online, ficou disponível online para os alunos, para que eles pudessem assistir quantas vezes achassem necessário. A sequência didática propriamente dita: na primeira aula, fizemos uma breve introdução sobre o tema, aplicamos um questionário inicial que tinha a função diagnóstico, a gente fez a apresentação da videoaula, abrimos um espaço nessa primeira aula de 45 minutos para que os alunos pudessem fazer perguntas. Durante a semana que separou a aula 1 da aula 2, a gente teve um espaço online para perguntas. E aí, na segunda aula, de novo, de 45 minutos, nós abrimos mais um espaço para dúvidas que poderiam ter surgido a respeito do tema e aplicamos o questionário final. Na sequência, escolhemos 5 alunos para fazer as entrevistas para completar o nosso corpus de dados. Nós, nessa apresentação e nesse resumo expandido, vamos abordar somente os resultados das entrevistas. Os benefícios da estratégia Hear&See, destacados pelos alunos nas entrevistas, são o seguinte: a presença dos recursos visuais na videoaula recebeu 13 referências em todas as entrevistas. A diminuição da abstração que a presença do vídeo trazia foi mencionada 14 vezes em todas as entrevistas. O aspecto motivacional, o aluno se sentiu mais motivado em aprender. A melhora na dinâmica da aula, a organização da aula, era uma aula mais interessante, sem repetição, 6 referências em todas as entrevistas. O acesso ilimitado que o aluno tinha ao conteúdo estava presente em 7 de 4 entrevistas. E o acesso ao professor durante o intervalo entre as 2 aulas presenciais também foi destacado como um benefício. Quais foram os desafios que os alunos apontaram com relação à dificuldade que eles tinham relacionado ao aprendizado do áudio? A abstração do conteúdo foi o principal. Também o conhecimento prévio do assunto recebeu ainda mais referências. E também a falta de interesse. Então, infelizmente, a gente percebeu que mesmo os alunos de comunicação tinham pouco interesse em aprender sobre o som, e isso se transformava num obstáculo. Sobre os padrões de dificuldade no aprendizado do som e da competência do áudio, a abstração do conteúdo e a falta de interesse foi o que nós consideramos e percebemos que era a maior barreira para que eles pudessem aprender. E quais foram os principais fatores facilitadores diagnosticados na estratégia Hear&See? Recursos visuais presentes na hora do aprendizado sobre o som, diminuição da abstração proporcionado por esses recursos visuais e acesso livre ao conteúdo. Esses foram os principais temas apontados. A estratégia se provou completamente eficiente e ajuda muito. Depois da pesquisa, eu já estou continuando a minha prática e, de fato, eu tenho usado bem mais produtos audiovisuais para ajudar os alunos a entenderem sobre o som, sobre a competência do áudio e a aprender a usar melhor essa ferramenta tão importante para a gente na confecção de produtos audiovisuais e na comunicação de forma geral.